que fez aquela empresa chegar onde ela está lá. E o que fez ela só chegar até onde ela está, também a razão está lá. É a bolha da mediocridade. Que aí tem lá, você tá um bando de estagiários na empresa, ou de analista júnior. E todo mundo assim, não, você não pode fazer mais, cara. Ó, isso aqui, meu, a régua é essa aqui. E aí todo mundo que tenta se destacar da régua, o facão passa. Um bom indicador de onde você vai chegar é ver de onde você saiu e onde você está. Talvez tem gente que tá aqui, ó, só que a pessoa que tá aqui saiu daqui. E às vezes tem gente que tá aqui, só que saiu do negativo. 80% do resultado que você não tem tá ligado ao network que você não fez. E aí, pessoal, estamos aqui para mais um episódio da nossa Confraria dos CEOs Cast. Então, quem não sabe, o projeto da Confraria dos CEOs é um projeto que já existe há algum tempo, né? A gente já falou aqui um pouquinho sobre isso. E aí agora a gente está em edição também de podcast. Então estamos aqui para mais uma edição. Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Edésio, sou presidente do Grupo EDSoft, né, que é uma empresa de software aí com praticamente 20 anos de mercado. E estou aqui mais uma vez e hoje para entrevistar um convidado super especial. É um convidado que tem muita história do meu lado, história de relacionamento com o cliente, história como amigo, história na própria confraria dos CEOs. Eu quero muito que vocês conheçam ele, tem uma bela história para contar aqui para vocês, tem muitos insights aqui para compartilhar. E eu estou com ele aqui agora e vou apresentar para vocês com o meu amigo Samuel. E Samuel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Manuel, estou contente de estar aqui, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão assistindo aí, é uma alegria estar com vocês. Participando agora do podcast da Confraria dos CEOs, que é um projeto que eu acredito, que eu sou entusiasta. Não, sensacional, Samuel. E assim, te receber aqui, né, pra gente, assim, é um privilégio. Né? A gente vai depois falar um pouquinho até da nossa história, quando a gente se encontrou, até para as pessoas entenderem mais um pouco sobre o poder, de fato, do relacionamento. Né? Porque muitas pessoas acabam não investindo, não olhando isso, né? As pessoas resolvem desenvolver habilidades, né? Mas muitas vezes não enxergam isso como uma habilidade, que ela precisa ser desenvolvida, que ela precisa ser alimentada e o que ela pode trazer de fato de resultado, né? E a confraria fala muito sobre isso. Depois a gente vai contar um pouquinho sobre essa história. Mas hoje a gente está aqui para querer saber de você, essa que é a grande verdade. Você que tem uma história aí, né, sensacional, porque eu não vou dar spoiler ainda aonde que começou, mas, ou seja, você tem história no meio empresarial, no meio corporativo, né, no meio de startup, né? Passou por uma série de desafios, na verdade, na carreira, né? Ou seja, sempre que eu converso com você, sempre me traz um novo aprendizado, um novo insight, né? E a gente queria começar, na verdade, esse podcast de hoje, né, com você contando ali, né, um pouquinho de como é que começou a sua história ali, até você chegar no meio corporativo, né? Porque eu sei que tem uma janelinha ali, que é onde você entra, né? E aí onde a coisa se desenvolve, né? E as pessoas têm muita curiosidade, né, nesse aspecto, né, Samuel? Como é que a gente chega, né, no meio corporativo, né? Porque tem hora que parece que é mágica, né? O cara já estava lá. Não. Tem uma bela história por trás, né? Com uma série de pilares, com uma série de ações que são importantes. E eu queria começar, né, que você contasse um pouquinho ali da sua história, contasse um pouquinho de quem é você, onde você nasceu, né? Precisa conhecer você melhor, né? Uhum. Legal, obrigado. Bom, eu me considero hoje um executivo, né, que ajuda empresas de software a crescer. E eu venho fazendo isso já há 18 anos. Mas tive uma trajetória interessante para chegar até lá. Inclusive que essa região aqui, toda vez que eu venho para cá, né, a gente está na região da Paulista, ela sempre me traz boas memórias do passado. Sensacional. Eu nasci no bairro de periferia aqui de São Paulo, né? Então, para lá do Ipiranga, não conhecia o que era São Paulo, além do meu bairro, nem sabia que era um lugar bonito, né? Eu morava na periferia ali, e, enfim, tive pais que me deram uma criação sem posses, né? Sem grandes experiências, vamos dizer assim, mas com um lar estruturado, com pais que sempre me apoiaram nos estudos. E eu, enfim, desde pequeno, sempre corri atrás, né? Fui ensinado, incentivado pela vida e pelas condições também, né? E além dos meus pais, de sempre correr atrás. Nunca tive mesada. Então, eu lembro uma vez que a gente foi para o Paraguai, meu pai tinha uns parentes ali na divisa com o Paraguai, e meu pai comprou uma caixa de carrinho de fricção, aqueles carrinhos de metal. Sei. E aí ele deu um para mim, um para o meu irmão, e o restante da caixa a gente foi na porta de um supermercado vender.
Então foi a primeira experiência que eu me lembro. Eu devia ter 7, 8 anos de idade, provavelmente, ou menos. Já empreendendo ali. Que eu me lembro ali de estar mexendo com comércio, vamos dizer assim. Depois meu pai teve uma mercearia. Meu pai era metalúrgico, foi demitido em algum momento e resolveu ser dono de uma mercearia, comprou uma mercearia perto de casa, então eu comecei a ter um pouco de experiência, né, de lidar com caixa. Ele teve uma experiência que para mim foi marcante, que uma vez ele foi roubado por uma funcionária, enfim, e aí eu tinha acesso a tudo, mas não podia consumir, né, então eu podia consumir aquele doce de leite, mas o chocolate que eu queria não podia. Então teve essa experiência, eu devia ter uns 10 anos de idade. Depois passou um tempo, meu pai comprou um mercadinho um pouco maior. E aí eu já lembro de umas ideias meio malucas que eu tinha, né? E ainda isso me ajuda, às vezes me atrapalha, né? Eu lembro que eu tinha, acho que 10 anos de idade, e eu falava, pai, vamos sortear um fogão, vamos colocar propaganda na frente do mercado para trazer. E meu pai era bem tradicional, né? Não acreditava muito nessas coisas, mas eu ficava provocando isso. Mas eu estudava. Até que um dia eu falei para ele que eu queria trabalhar para ter uma renda. Ele falou com um amigo, e esse amigo fazia manutenção de ferramenta elétrica, furadeira, lixadeira, essas coisas. E aí falou comigo, falou, olha, você pode me ajudar, mas você não sabe, né? A minha experiência era em desmontar carrinho de fricção e brinquedos, né? E tentar montar, nem na maioria das vezes sobrava peça, não montava. Mas foi uma fase que ali eu comecei, né? Então esse amigo do meu pai, ele achou que eu tinha dom para a parte administrativa, me colocou para preencher planilha de entradas, saídas, controle de financeiro, de estoque, essas coisas. Eu não entendia nada. Ele me explicava onde que tinha que preencher a entrada, eu sempre me confundia. Aí ele falou, não, vamos aprender a mexer com as ferramentas. Como ele não tinha tempo para me ensinar, ele me indicou para um outro colega dele para falar, olha, o Samuel tá aprendendo, você não quer que ele te ajude aí? Para ele aprender, depois eu pego ele. E aí o rapaz falou, olha, eu ensino, mas ele tem que me pagar. Então, peraí. Então, na verdade... Eu paguei para trabalhar. Você pagou para trabalhar. Eu paguei R$50 por mês. Isso devia ser, eu lembro que foi em 98, na Copa de 98, na época da Copa. Então, eu estava na 7ª série do ensino fundamental, e aí eu estudava de manhã, à tarde eu ia lá trabalhar com o Gilvanildo, e eu tinha que pagar R$50 por mês. Aí passou 3 meses, eu fiquei meio chateado, né? Pagando, né? Pagando. Aí eu falei com o Gilvanildo, falei, vou sair. Ele, mas por que você vai sair? Você tá se dando tão bem. Eu falei, não, porque eu tenho que pagar, né? Aí ele falou, não, então agora a gente inverte, eu te pago. Opa! Aí ele começou ele me pagar os R$50, né? Então foi assim, aí depois acabei passando para fazer o ensino médio numa escola técnica, precisava estudar em tempo integral, né? De manhã e à tarde. E aí fiz um curso de mecatrônica para descobrir o que eu não queria fazer. Meu sonho, desde criança, era ser executivo. Eu via aquelas revistas que tinha foto, sabe, executivo do ano, aí um cara de terno, pastinha do lado, mas não tinha executivo na família e eu não sabia que faculdade tinha que fazer para ser executivo. Depois eu comecei a desconfiar que era administração, mas eu te juro que eu comprei uma vez um manual de profissões e fiquei procurando a profissão executivo, porque eu via na revista executivo do ano. E não achava lá? Mas o que é executivo, né? Como eu faço para ser executivo? Tem advogado, tem médico, tem mecânico, pedreiro, mas não executivo. E eu confesso que eu demorei para descobrir, viu? O que era ser executivo. Mas enfim, foi esse o comecinho da carreira, até que depois eu comecei a fazer uma faculdade de mecatrônica. Eu sabia que eu não queria aquilo, mas era o caminho mais fácil, assim, eu achei que seria mais fácil conseguir um estágio, começar minha carreira por ali, e eu passei numa faculdade que tinha um custo mais barato, meu pai também era numa condição em casa meio apertada, né? Acabei começando no Senai, sou muito grato pelo Senai por essa experiência, mas eu não gostava. E um dia eu li um livro sobre administração da produção que fala sobre teoria das restrições, chama Corrente Crítica e A Meta, 2 livros. Eu li esses 2 livros e eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com administração, eu quero trabalhar com organização. Enfim, e aí resolvi que eu queria fazer administração, mas meu pai pagava a faculdade, eu não podia desistir. E eu estava na fase da vida que eu chamo de ralação. Então aí eu comecei a desesperadamente achar emprego. Precisava achar emprego para ajudar. E aí eu trabalhei como ajudante de torneiro mecânico, ganhei até uma cicatriz aqui na mão por conta disso. Fui trabalhar como ajudante de pedreiro, ajudante de jardineiro, bicos, né, com os amigos ali, com o meu círculo de networking. Né? Ou seja, o networking já começou ali, né? O networking era, enfim, e acaba que o networking ele pode abrir o leque, né? Sim.
E o leque que eu tinha era esse, eu explorei, vamos dizer assim, esse círculo de relacionamento. E o primeiro emprego melhorzinho que eu consegui, eu tinha 1 semana de carta, um amigo me ligou e falou: Samuel, você tem carta? Eu quebrei a perna, eu sou motorista de uma clínica de hemodiálise e tem um senhor idoso que a gente precisa levar e buscar, né, para ele fazer o tratamento. E aí eu deixei o carro morrer tantas vezes, e toda vez que o carro morria, meu amigo que estava junto xingava o carro. Nossa. Então ele foi muito parceiro. Ele ajudou ali a equilibrar, a amenizar. E infelizmente o senhorzinho não estava muito bem, então também ele não conseguia se manifestar muito, né? Ele fazia o tratamento, melhorava, mas no trajeto para casa, coitado. Piorava, né? Piorava de medo, né? Mas felizmente o coração dele estava bom. E aí, enfim, tive essa experiência, e aí vim combinar com o meu primeiro emprego de carteira registrada, só para fechar essa parte, aqui no Hotel Renascença, que é um hotel na região da Avenida Paulista, na área como ajudante de manutenção. Um outro amigo do meu pai, também da igreja, meu círculo de relacionamento estava muito ligado à igreja. Samuel, vamos fazer um parênteses aqui, lá. Porque você trouxe umas informações aqui, independente da fase da sua vida, porque tem pessoas, quando a gente fala de relacionamento, né, quando a gente fala de networking, né, o que acontece? As pessoas acham que isso tem que ser feito numa fase aqui em cima, né, a fase glamurosa e tal. E na verdade elas não entendem que na verdade isso vem desde a base, né? E eu costumo usar um termo que eu acredito muito nele, que eu costumo dizer o seguinte: 80% do resultado que você não tem está ligado ao network que você não fez. Porque se você não tivesse se relacionado com essas pessoas, né, ou seja, você não tinha chegado até o hotel. Uhum. Então, ou seja, é aquele negócio, é uma conexão, né, que chega em outra, e é uma outra pessoa que você conhece num momento diferente, ou seja, isso vai se abrindo de fato como um leque, né? Então, ou seja, quando a gente se fecha num círculo, né, e não se abre para isso, a gente deixa de ouvir, a gente deixa de que as pessoas compartilhem as experiências, as frustrações, o que deu certo, o que deu errado, as oportunidades, para onde o mercado está vindo. A gente se fecha a uma série de questões, né? E olha só o quanto isso é importante, né? Desde na fase de pequenininha, né? Ou seja, já começar, na verdade, a entender como é que isso funcionava, né? A costurar, na verdade, essas relações e se aproveitar também no sentido positivo, né, das oportunidades que vão aparecendo a partir daí, né? Porque senão não adianta nada, né? Ou seja, as possibilidades vão aparecendo, né, mas se a gente também não aproveitar aquela oportunidade, né, e ter uma atitude, se mover, também nada acontece, né? Eu falo algumas coisas, uma delas é que o networking é tipo um caixa eletrônico. Você vai fazendo relacionamentos, alimentando bons relacionamentos com as pessoas, expandindo o teu círculo de relacionamento, e você vai gerando créditos. A única diferença é que você nunca sabe se quando você precisar, você vai conseguir sacar ali na hora, né? Às vezes o saque é um pouco incerto, mas se você não tiver crédito, você não vai sacar. Verdade. Então você vai acumulando créditos, ajudando as pessoas, fazendo conexões, estando em contato, e em algum momento a ajuda vai aparecer. Por conta de tudo isso que você plantou. Mas o networking, às vezes, ele é eu acho que mal interpretado. Fazer networking, a meu ver, você é mais especialista do que eu no assunto, mas a meu ver, não é você explorar as relações de maneira a obter benefícios. É você cultivar boas relações com as pessoas. Ter um sorriso no rosto, ter uma vontade genuína de ajudar, ter uma curiosidade. Poxa, Manuel, o que você faz? Trabalho com software? Nossa, software? Não tenho a menor ideia. Como funciona isso? Essa curiosidade, as pessoas gostam de conversar, elas gostam de falar sobre elas. E aí, em alguns momentos, acaba que você vai se abrindo também, expondo uma outra vulnerabilidade. Então, nesse caso, né, eu falei pro Jair, Jair, eu fiquei sabendo que o Jair trabalhava no hotel e que naquele hotel tinha vagas. E eu falei, Jair, poxa, será que não tem vaga para mim? E ele ficou feliz da vida de me ajudar. E aí, enfim, me indicou, eu passei no processo seletivo ali do hotel e foi meu primeiro emprego com carteira registrada em 2004. 2004 no hotel. Meu trabalho no hotel eu brinco que era trocar lâmpada e desentupir vaso sanitário. Mas eu tive momentos maravilhosos no hotel. Me diverti bastante. No hotel, na semana do aniversário, você podia levar os pais, né, um familiar, assim, para fazer um jantar. Meus pais nunca tinham ido jantar num local chique. E aí foi muito emocionante, assim, eu levar meus pais e tal. E o pessoal também muito acolhedor. Então, acho que era uma pessoa pagava, a outra não.
E aí eu lembro que até o maître falou assim, ó, eu vou lançar os pratos mais caros nas pessoas que não pagam e os mais baratinhos eu lanço na que vai pagar. Então, assim, as pessoas gostam de ajudar, né? E aí vê que você tá lutando ali. Então, foi uma fase muito boa no hotel, mas eu ganhava pouco, eu trabalhava numa escala, né, 6x1, né, com folgas assim esporádicas, geralmente quando os seus amigos estão trabalhando você folgava, e eu tinha vontade de melhorar. E aí um dia eu fui na escola pegar meu CREA, né, meu documento ali como técnico em mecatrônica, eu já tinha decidido que eu ia mudar de área. Então, quando eu comecei a trabalhar no hotel, que eu ganhei um salário suficiente para pagar minha faculdade, eu parei a faculdade. E eu tive coragem, né, de abandonar para fazer administração, que era o que eu desconfiava que precisava fazer para ser executivo. E nesse meio tempo, eu vi num mural uma vaga de estágio numa empresa numa cidade de Guaratinguetá. Eu vi no mapa rapidinho, Guaratinguetá é perto de São José dos Campos, eu sei que São José dos Campos é mais ou menos 1 hora de São Paulo. Fui lá fazer entrevista. No trajeto da entrevista eu até chorei. Que eu pensei, gente, 3 horas de viagem, como que eu vou fazer isso todo dia, né? E voltar para fazer faculdade em São Paulo. Depois eu aprendi que, na verdade, era para ser trainee, que eu ia morar lá, custeado pela empresa. Correto. E aí, enfim, aí eu comecei a minha carreira, vamos dizer assim, aí como trainee nessa empresa é uma empresa alemã de equipamentos. Comecei minha carreira e comecei a ir bem na carreira e me esforçar ali, né, para fazer aprender o máximo possível, absorver aquilo das pessoas. E aí comecei a ter experiência de viajar a trabalho, nunca tinha tido, era um sonho, nunca tinha andado de avião, né? Então comecei a viajar a trabalho, teve umas histórias muito interessantes nessa época também. Até que um dia eu vi uma reportagem falando o seguinte, com 10 mil reais dá para fazer um intercâmbio no Canadá. Eu nunca tinha viajado para o exterior, exceto para o Paraguai, né? E eu lembro que eu vi essa reportagem e eu tinha 12 mil na conta. Aí eu falei, meu maior sonho, eu nem sabia direito onde era o Canadá, mas eu tinha esse sonho de conhecer o Canadá e tal. Eu estava fazendo inglês e no hotel eles também davam aula de inglês. Então, assim, era um trabalho, vamos dizer, muito simples, mas eu consegui extrair oportunidades dali. Você te agregava, você soube agregar do modo correto. A gente tinha, era disponível para todos, nem todos faziam um curso de inglês do hotel, eu fazia um curso fora e fazia um curso no hotel, e aí começaram a aparecer algumas oportunidades dentro do hotel mesmo, assim, oportunidades de trabalho, de fazer mais coisas. Entendi. Samuel, mas uma pergunta, você acha que essa tua visão de perceber as oportunidades, porque assim, quando a gente fala de oportunidades, é o que você falou, você está num ambiente que tem um monte de gente, todo mundo tem acesso, as pessoas estão ali todos os dias, e aí você olha e fala, cara, isso daqui é uma baita oportunidade, né? E ninguém está vendo, ou ninguém dá valor a isso. Você acha que isso já veio lá da sua infância, esse olhar e essa percepção? Então, isso é uma coisa que eu me questiono. Da onde veio essa fagulha? Porque, de fato, tem 2 tipos de problemas relacionados à oportunidade. Tem as pessoas que não sabem que têm oportunidades, e essa, eu acho que eu tenho até uma missão pessoal de ajudar as pessoas a mostrar. Eu nunca imaginei que dava para fazer faculdade com bolsa. Não passava pela minha cabeça. E depois eu fiz mestrado com bolsa, né? Mas isso eu não sabia, não tinha acesso a esse conhecimento. E a outra são as pessoas que enxergam as oportunidades e não aproveitam por uma série de razões. E normalmente razões pequenas. Tipo, eu vou me esforçar. Sim, eu me esforcei durante 4 anos para fazer aula de inglês, indo para o Wizard a pé, enquanto, para dar um exemplo dentro de casa, o meu irmão, que é ótimo, mas estava dormindo. Passou 4 anos, o que meu irmão ganhou? Algumas noites a mais de sono, e 4 anos depois eu estava falando inglês. Então, eu acho que essas pequenas decisões do dia a dia fazem talvez mais diferença do que as grandes decisões que a gente toma. O que são pequenas decisões do dia a dia? Acordar cedo, cumprir com seus compromissos, não chegar atrasado no trabalho, tentar aprender um pouquinho a cada dia. Isso você vai construindo depois de anos, eu acho que isso faz a diferença. Para mim, pelo menos, eu posso dizer que fez. Sensacional. Uma vez veio o Bill Clinton para o Brasil e ficou hospedado no hotel que eu trabalhava. E aí precisava de alguém para conversar com os assessores deles. Eu era o único da manutenção que conseguia. Então, normalmente, eu era designado para essas tarefas. Sensacional. E isso acabou que foi abrindo portas, né? Quando eu vi essa reportagem, 10 mil reais dá para ir para o Canadá, era tudo que eu tinha, era 10 mil reais. 12 mil, né? Um pouquinho a mais. Conversei com o meu chefe, falei, olha, eu preciso de 30 dias de férias.
ele me deu, porque eu quero fazer esse intercâmbio no Canadá, ele me deu os 30 dias, eu comprei passagem, hospedagem por conta, curso numa escola e fui. E cheguei no Canadá nevando, assim, eu nunca tinha visto neve. Foi uma experiência incrível, né? Incrível. E depois eu cheguei lá, eu economizava muito, então eu ia comer a $1 pizza e o pessoal às vezes deixava cair moeda. Caia moeda no chão, eles não pegavam. Pô, eu pegava as moedinhas, porque de 10 em 10, né, uma hora dá R$1, podia comer outra pizza. E aí terminou o período que eu tava lá, ainda tinha mais dinheiro, eu tinha um pouquinho mais de dinheiro. Aí eu negociei com o meu chefe mais 15 dias, ele deixou eu ficar aqueles 15 dias do que eu não aproveitei, correto, né? Eu gastei ficando lá. Isso fez uma diferença muito grande na minha carreira. Então, acho que essa fase é a fase da ralação, correto, que eu fui tentando achar a oportunidade, quase tirando leite de pedra, né? Muito porque eu não sabia dos acessos e não tinha também muitas referências, né? Não tinham pessoas que conheciam para pegar na mão. Então, você vai fazendo o que vai aproveitando as pequenas oportunidades que aparecem, e algumas pequenas oportunidades às vezes viram grandes coisas. E até pra gente fazer um parênteses nessa parte, Samuel, pra gente poder fechar ela. Então, o negócio que você falou aí, que tá ligado à sua história, né, que tá ligado à minha também, né, que a gente fez muito isso, né, e hoje a gente não vê mais, né, porque, ou seja, eu percebo que você, na sua história, muitas oportunidades, você pagou pelas oportunidades, assim como você pagou para aprender. Hoje em dia, na verdade, né? Ou seja, as pessoas têm acesso, né? As empresas, as pessoas pagam para as pessoas aprenderem e as pessoas não querem, né? Então, ou seja, acho que isso fala muito sobre construção, né? Sobre construção de quem você é, sobre construção de fato de onde você queria, né, chegar, porque esse aprendizado de vida é só vivendo. Né? Não adianta querer ler um livro ou querer assistir um filme. Né? Você que estava lá no dia a dia fazendo essas coisas, que percebeu o quanto que, na verdade, eu costumo dizer que 1% a cada dia. Né? A gente não precisa fazer nada, só precisa ser hoje 1% melhor que ontem. Se você fizer isso todo dia, no final a conta fecha, né? E tem uma questão de você plantar. Né? Planta que uma hora você vai colher. Eu acredito muito nisso. Só que acontece, se você planta e colhe, né, você planta você pega uma maçã e você come e joga fora a semente. Não, você colhe, mas pega a semente e planta. Né? De uma maçã você vai ter 2, 3, 4. Então esse negócio tem que estar, eu acho que a gente tem que estar sempre plantando. E aí você começa a colher, quanto mais tempo você planta, mais você vai colhendo. Eu acho que tem muitas pessoas que acabam se iludindo, querendo aproveitar os benefícios daquilo que ela plantou, e aí você mata a galinha dos ovos de ouro, né? É verdade. E patina, não sai do lugar. Porque você faz isso em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano, talvez não faz muita diferença, mas você segue uma vida fazendo assim, chega uma hora que você está sempre naquele mesmo estágio. Então isso desde pequeno eu sempre procurei plantar, e a colheita é natural, e cada vez ela vai ficando maior. Aí alguém olha, né? Poxa, a pessoa chegou em tal posição, né? Tem um nível aí de vida que eu gostaria de ter, só que talvez a pessoa não plantou, né? Sim, e aí, um recado até que eu acho que é legal para a turma é que nunca é tarde para começar a plantar. Exato, isso é importante. Isso é muito importante. E Samuel, uma pergunta, né? Que quando a gente olha para sua carreira, né, e percebe por onde você passou, né? Assim, a gente vê ali uma escadinha, né? Mas assim, tem um ponto ali nessa escadinha, que eu não sei se foi o ponto inicial de muita aproximação com o lado empresarial, que foi o IDC. Uhum. Como você chegou no IDC? Bom, aí como que eu mudei, né? Quando eu voltei do Canadá, eu estava... Na verdade, quando eu entrei nessa empresa alemã, eu comecei a fazer a faculdade de administração. Então eu trabalhava todo sujo de óleo, graxa, vestia uma camisa social, uma pastinha e ia para a faculdade. Só que eu precisava provar para mim mesmo e para todo mundo que aquela era a decisão certa. Então eu me esforçava para ir muito bem. Então sempre fui um dos melhores alunos da sala, ganhei até aquele benefício de desconto, né, para quem vai bem, eu sempre ganhava isso. Que era um esforço, já que eu tomei uma decisão corajosa, eu não posso perder tempo.
Então eu tô aqui na faculdade para aprender. Eu sempre fui aquele aluno chato que terminava a aula, tinha pergunta pro professor, batia papo com todo mundo. E um colega de sala, quando eu tava no Canadá, ele mandou mensagem falando, tem uma vaga de estágio aqui no IDC. Eu adorava o trabalho dele, eu não entendia nada do que ele falava, mas ele viajava, ele falava com empresários, ele falava de tecnologia, e eu achava que aquilo era bom, né? Enfim, eu tinha muita vontade de viver aquela realidade. Quando ele me chamou, eu fiquei muito tentado, mas o problema é que eu já estava ganhando um pouquinho bem até eu fui crescendo rápido ali, em 2 anos que eu fiquei na empresa alemã, eu tive várias progressões assim na carreira, e aí eu já estava ganhando bem, eu ganhava 3 vezes mais ou 4 vezes mais que meu pai, que era a fonte da casa ali, né, de renda da casa, tinha carro da empresa, notebook, celular, então eu tinha uma carreira encaminhada, vamos dizer assim, e quando eu recebi a proposta da IDC, era 4 vezes menos o valor, basicamente eu pagava a faculdade. Tá. E aí o presidente da IDC na época, ele falou, Samuel, você falou que você tem uma reservinha de emergência. Ele como você vai conviver com isso? Eu falei, não, eu tenho uma reserva de emergência. Da viagem para o Canadá, mais as coisas que eu fiz, sobrou um dinheirinho. Sobrou um dinheiro, coisa de R$2.000, assim. Nada significa. Pagava 2 mensalidades da faculdade. E aí eu falei para ele, olha, eu tenho dinheiro para me sustentar durante 1 ano. Eu tava louco para ter o estágio, né? Tava longe de ser isso, mas foi o que eu falei. Ele falou, e depois de 1 ano? Eu falei, depois de 1 ano, se eu não mostrar pra você que eu mereço ser efetivado, eu mesmo peço pra sair. E, cara, eu não tava pra brincadeira, né? Pobre é assim, meu, você não tem tempo a perder, né? Isso é verdade. Então, cara, eu ia entrar lá pra arregaçar a manga e fazer o que tivesse que fazer. Me fala aí o que é pra fazer que eu vou fazer. É aquele negócio, Samuel, eu vou fazer até dar certo. Exato. Não é se vai dar certo, não. Pô, certo vai dar. E 1 ano é tempo pra caramba pra você mostrar, né? Enfim, e aí foi assim que eu entrei na IDC. E um pequeno parênteses aí, vira e mexe eu fazia algumas entregas legais. Teve uma vez que na área era para ter 3 pessoas, o estagiário, o pleno e o sênior. Só tinha o estagiário, que era eu e o sênior. Passado 3, 4 meses, o sênior pediu para sair. E aí o pessoal me chamou e falou, olha, a gente precisa fazer 14 relatórios sobre o mercado de software. Era o nosso trabalho semestral, um semestre inteiro para entregar aqueles relatórios. Você não consegue ajudar com 1, 2? Que aí a gente divide, cada analista aqui faz 1, 2... e a gente entrega todos. Eu falei, pode deixar. E eu pensei pra mim, vou fazer todos. E aí, cara, dos 14 eu fiz 13. E aí um colega fez o outro, né? E aí ele me chamou pra agradecer, pô, que legal, que bacana. Eu falei, mas lembra que já tá chegando 1 ano. Boa. Com 11 meses ele me efetivou. Nunca um estagiário tinha sido efetivado com menos de 1 ano. Sensacional. E aí eu consegui. Mas nesse meio tempo aconteceu uma outra coisa, bem rapidinho, que eu sou muito grato também. É que eu fui para a IDC, eu aceitei a proposta em março. Eu não tinha condição de me sustentar, essa que era a realidade. E eu acho que às vezes Deus coloca oportunidades na nossa vida, às vezes a gente enxerga, às vezes não, né? Eu conheci uma fundação chamada Fundação Estudar. Eles foram lá na faculdade que eu estudava e estavam buscando alunos para dar bolsa. No primeiro ano eu achei muito estranho. Como assim ganhar bolsa do nada? Isso é golpe. Né? E aí não me inscrevi. De graça, eu pagava pra trabalhar. O cara tá querendo, ele tá pagando pra ir na faculdade, fazer propaganda da bolsa que ele vai me dar, não combina isso, né? E no ano seguinte, né, em 2007, eu tive a felicidade de encontrar um colega da FECAP, que estudava comigo na FECAP, e ele falou, não, Samuel, é verdade isso, eu sou bolsista. Eu falei, como assim, eles te pagam? Ele falou, sim, todo mês eu mando o relatório das minhas notas e eles pagam a minha faculdade. Aí eu acreditei, ele falou, cara, você é bom aluno, você vai conseguir, você vai passar. E aí fui aprovado no processo seletivo, tinha dezenas de milhares de candidatos. Essa ONG, ela é ligada aos donos da Ambev, né, o 3G, Jorge Paulo, Marcel e Beto. E eu lembro até que na entrevista final, o negócio de ler o ambiente, né? Na entrevista final eu tava morrendo de medo, tremendo ali, nem bebi água, que a minha mão ficava assim. E aí eu fiquei vendo, pô, o que eu vou fazer aqui para me destacar? Porque tem um monte de gente boa nesse negócio aqui. Em todas as etapas eu achava que eu era o menos qualificado e eu tentava, na raça, mostrar que eu tinha capacidade. Na última, eu vi que tinha um senhor meio deitado assim, meio cochilando, às vezes o olho fechava, aquelas piscadas longas, né? Eu falei, eu acho que esse é o cara que manda aqui, porque... Né, tá todo mundo prestando atenção, anotando, e ele tá meio de boa ali. Eu esperei ele fazer a pergunta, quando ele fez a pergunta eu respondi. Aí eles têm as estratégias, tinham na época de desestabilização, e tentaram me desestabilizar.
Aí naquela hora, acho que o nosso histórico, né, ajuda, né? Como Sim. assim alguém vai me desestabilizar nesse negócio? Agora não, agora sou eu, né? E aí consegui responder bem, assim, fui bem no processo seletivo. No final eu anotei, o pessoal falou, nossa, você respondeu assim pro Jorge Paulo Lemann. Eu, Jorge Paulo o quê? Quem aí, é? Aí eu escrevi na agendinha, não tinha celular, né? Quando eu cheguei no escritório que eu fui pesquisar, eu falei, nossa, não acredito. Ainda bem que não sabia quem era, né? Ainda bem, Essa cara. É verdade, o resto tava tudo com aquela resposta padrão, porque sabia quem era, e eu, talvez, foi até uma bênção isso, né? Mas aconteceu uma coisa curiosa, que aí você vai achando que é sorte, e às vezes eu acho que é Deus, e muitas vezes é preparação e tudo isso, né? Uma das respostas que eles me fizeram, ele me perguntou, se eu fosse presidente do Brasil por um dia, o que eu faria? E aí eu comecei a falar que investia em educação e tal, eles tentaram me desestabilizar na resposta e falaram, de onde que você tiraria dinheiro para fazer o que você está pensando? E aí eu citei uma questão de alguns programas de eficiência na gestão pública e citei alguns exemplos de alguns estados e algumas cidades que estavam fazendo aquele projeto de... Esqueci o nome do projeto agora, mas era um projeto para colocar mais eficiência na administração pública e, através daquilo, ter mais recursos para investir onde precisava. E eu citei esses projetos. Essa entrevista deve ter sido numa terça-feira. Eu tinha visto na revista Veja do domingo. Sensacional. E aproveitei aquele repertório e respondi. Mal sabia eu que um dos 3 ali estava por trás daquele projeto. Caramba. Choque de gestão. Não sei se você lembra que falava choque de gestão em Minas Gerais, choque de gestão no Amazonas. Era o projeto Choque de Gestão. E eu não sabia. Então... Mas aquela curiosidade, eu acho que essa é um negócio que todo mundo precisa ter, um pouco de curiosidade intelectual, querer conhecer, entender o que você não conhece, saber o que você não sabe. E isso me ajudou demais na entrevista final, acho que contribuiu uns pontinhos para eu passar. E aí eu falo que é o seguinte, durante o dia, no expediente, eu tinha o MBA de tecnologia, de como gerir tecnologia. Meu trabalho na IDC era conversar com empresários do segmento de software todo dia. Então eu ia lá na Borland, entender, e aí, o que está acontecendo? Quais são as tendências? Como que você está indo? Depois eu ia na Microsoft, ia na IBM, e falava com o presidente, com o diretor, com toda essa turma. Com base nisso, extraía o que era comum, pegava as referências e a gente estruturava os relatórios. Então eu fui construindo um conhecimento de tecnologia, do mercado de tecnologia, sendo mentorado, sem que eles soubessem, pelos principais líderes das empresas de software no Brasil, e pós-expediente ou pré-expediente, eu era mentorado pelos principais empresários do Brasil nos eventos da Fundação Estudar. Então, poxa, encontro com o Jorge Paulo, treinamento com o Marcel, almoço com o Fernando Henrique Cardoso, café com a Marina Silva, jantar com o Fábio Barbosa do Banco Real. A Fundação me proporcionou isso, que era um acesso que eu nunca imaginei. Eu achava, e aí concluindo essa parte, eu achava que o mundo era dividido entre quem serve, que no caso era eu lá no hotel, então eu estava lá nos bastidores, né, servindo a turma, e quem era servido, que é o hóspede que frequenta o hotel. E é bem separado. No hotel, você vai num hotel 5 estrelas, você vê que o lobby ali é lindo, né? Luz, som. E lá dentro é o caos. Prato caindo, né? E eu era da turma do backstage. Backstage, né? Mas aí quando eu entrei na fundação, eu comecei a entender por que eles me selecionaram. Porque em todas as etapas eu tinha certeza que eu não tinha capacidade. Tinham pessoas muito mais preparadas. Mas o que eles viram, e eu acho que parte da genialidade deles vem disso daí. Eles não estão procurando onde você chegou. Eles estão mais interessados onde você vai chegar. E um bom indicador de onde você vai chegar é ver de onde você saiu e onde você está. Então, talvez tem gente que está aqui, ó. Só que a pessoa que está aqui saiu daqui. Correto. E às vezes tem gente que está aqui, só que saiu do negativo. Então, a transformação que essa pessoa fez indica que se ela tiver um apoio, ela pode chegar muito mais longe, né? Então, isso é um valor muito importante. E aí eu comecei a entender que foi por isso que eu tinha sido selecionado, mas eu caí no meio de uma galera que estava mandando bem pra caramba. E até hoje eu convivo com essa turma. Todo evento que eu vou da Fundação Estudar é um evento que aumenta a régua. Eu penso, cara, aquele bolsista que pegava busão comigo já fez um negócio desse, eu não posso ficar para trás, né? Senão eu vou mostrar que eu sou o erro do processo. E aí acaba que isso serve como um fomentador de crescimento. Então isso fez muita diferença para mim. E eu acho que é aí que começou a minha carreira como executivo, vamos dizer assim. Não, sensacional, Samuel. História fantástica, né? Eu conheci você, na verdade, através de uma
uma grande empresa de software, né? Que é uma baita referência. Né? E eu acho que essa tua trajetória toda, né? Tem toda uma trajetória executiva, envolvimento com tecnologia, né? Que, eu fico pensando aqui, né? Trabalhar no IDC, né? Até quando a gente olha hoje, né? Todo mundo que a gente via na revista, você sentar com esses caras para entrevistar, né? Assim, a experiência ali, né? Que você ganha fazendo isso, de ter a oportunidade de conhecer essas pessoas, acessar esses lugares, ter acesso a essas empresas, né? É sensacional, né? E de fato, né? Eu costumo dizer que sorte, né? É quando preparo encontra oportunidade, né? E na sua carreira, a gente consegue perceber isso. Você foi dando valor a tudo isso, extraindo o melhor, na verdade, de tudo isso. Tem gente que poderia estar ali, num bate-papo desse, só a passeio, né? E você não, na verdade, você estava ali, fazia o seu trabalho, tentava extrair ainda mais, né? E esse preparo, na verdade, foi de fato subindo ali, né, teu repertório, a sua régua, né, para você acessar de fato depois as outras oportunidades, né? E esse mercado de software tá entranhado, na verdade, em você, né? Se ele começa lá atrás com mecatrônica, né? Porque não adianta, né, quando a gente começa a falar sobre isso, né? Uma coisa tá ligada à outra, né? Agora os assuntos estão se juntando. Né? Os assuntos vão se conectando. Como é que tudo fala? Isso é muito interessante, né? Ou seja, a vontade de ser executivo, aproveitar o ciclo de relacionamento, aproveitar as oportunidades, como é que eu tiro melhor essas oportunidades e que volta no ciclo de relacionamento, que gera um pouco mais de oportunidade, né? E aí, ou seja, tudo vai se aproximando, na verdade, de um grande objetivo ou de grandes desafios, né? E quando eu conheci você, eu já conheci você na Lynx, né, que é uma empresa sensacional, que me ensinou muito também, e eu fui parar na Lynx, na verdade, através de uma aquisição, né, e quando a gente fala de Lynx, a gente fala de software, a gente fala de mercado, e tem algumas coisas que você falou, né, sobre acesso, né, que tem algumas perguntas que eu quero te fazer relacionadas a isso, né, que podem vir lá de trás, que podem vir da Lynx, mas tem muito do que você falou aí, que para mim é muito importante, eu acredito muito nisso. Que é quando você falou assim, eu não acreditava e achei que era mentira quando me ofereceram algo e não tinha que pagar e era aquilo que eu procurava, né? Porque a nossa vida é feita muito sobre isso. Porque existem momentos que a gente está passando empresarialmente, pessoalmente, né? Que a gente para pensar e se fala assim, não é possível não ter uma saída. A saída, ela existe. É que eu não tenho conhecimento, né? Ou no meu meio, não conheço ninguém que, na verdade, né, já utilizou ela e sabe me dizer qual é o melhor caminho ou não, né? Então, eu queria entrar um pouquinho nessa tua fase, né, de software, da Lynx, né? Porque assim, a gente tem um público que nos assiste, muito grande do mercado de software, né? E tem algumas coisas ali que eu sei que eles estão muito curiosos, né, para saber, né? E aí eu vou te fazer aqui algumas perguntas relacionadas a esse momento seu, né? Porque assim, você me ensinou muito, na verdade, sobre isso. Essa que é a grande verdade. Até coisas que eu achava que não tinha valor, né? E conversando com você, percebia valor. Que também é uma outra coisa muito interessante quando a gente fala de produto, a gente fala de mercado, né? Então eu queria que você introduzisse um pouquinho, na verdade, essa sua questão agora, quando você vai, na verdade, para a parte de software, né? Que aí é um outro desafio, né? É quando a gente precisa cuidar de produto, olhar para o mercado, né? Você tem uma série de coisas que a gente acha que é uma coisa só, mas na verdade, se a gente não tiver um pouco de uma visão do todo, né? É extremamente difícil conseguir tocar, né? Eu fui parar na Lynx, aí eu trabalhava na IDC, adorava o meu trabalho. Aliás, eu sempre adorei os meus trabalhos, acho que isso faz a diferença, mesmo quando eu estava lá desentupindo privada no hotel, né? Sempre tem as coisas boas, né? E a IDC, uma das coisas boas que ela me proporcionou era um contato com essas empresas. Fiz projeto para a Lynx, assim como fiz projeto para uma série de outras empresas. Eu recebi um convite para trabalhar numa função global numa empresa americana. Fui para essa empresa e, poxa, eu estava lá nos Estados Unidos, teve uma passagem que foi muito legal, que eu estava dentro da Symantec, né? E eu vi o jardineiro limpando o jardim. E eu lembrei que alguns anos antes eu estava lá no Canadá e meu sonho na época era, quero vir para cá nem que seja para ser um jardineiro. Uau. E aí eu estava dentro do escritório com os americanos ali no Vale do Silício, né? Foi um momento bem marcante. Mas a empresa não estava passando por um momento bom e a turma da Lynx resolveu me chamar e eu aceitei. Eu pensei, bom, eu sempre atuei com empresa americana,
Agora eu tenho a oportunidade de trabalhar com uma empresa brasileira que está crescendo bastante, acabei aceitando a proposta da Lynx. A Lynx cresceu por aquisição e ela tinha e tem muitos produtos, né, de várias empresas que ela foi adquirindo e precisava ter uma governança. A companhia achava que para crescer no nível que ela precisava, o sonho era faturar 1 bi na época, a gente faturava 500, 600 milhões. Para faturar 1 bi, você tem que organizar um pouco a casa. E aí, como eu conhecia de produto, do mercado, eu fui lá para fazer gestão de portfólio. Então, vamos olhar tudo que a gente tem, vamos documentar, vamos começar a organizar o go-to-market também de uma maneira consolidada. E aí, comecei um trabalho assim, foi a primeira vez que eu comecei a ter experiência com lidar com muitas pessoas, né? Era uma operação, poxa, você tem que lidar com os engenheiros, com os diretores, mas também tem que lidar com a turma que está no atendimento, com a turma que está no campo. Eu sofri bastante com isso no começo. Esse negócio, a gente falou muito de fazer relacionamento, né? E eu sempre fiz relacionamento, até então eu tinha feito relacionamento com entes externos. Então, eu era contratado como consultor para dar uma consultoria, ou eu entregava um projeto para alguém, e quando você entrega um projeto, você está numa posição, né, como consultor meio privilegiada, né? Até que você entra dentro da operação, e eu tive bastante problema com colegas, principalmente. Não briga, mas aquele negócio de que, assim, como assim ele vai se aparecer? E eu senti, às vezes, um pouco de olhar torto, de você querer, às vezes, crescer mais rápido do que a média, né? Você está se esforçando um pouquinho mais, você está entregando um pouquinho mais. Tinha um colega, até um funcionário, que uma vez ele falou assim, Samuel, mas por que você quer fazer tudo isso agora, cara? O ano que vem tá aí, né? O ano que vem vai ter uma meta, se você entregar todo esse dinheiro, todo esse valor agora, e o ano que vem, o que a gente vai fazer? Então tem muita gente que fica conformado com isso, né? E vai tocando a vida. E eu sou um pouco inquieto, mas não é para me aparecer e nem para mostrar que eu sou melhor, é simplesmente porque eu gosto de querer fazer mais coisas. Eu tô vendo um problema, se eu vejo um papel de bala jogado aqui, eu não consigo deixar. Eu pego e jogo no lixo. Se eu vejo uma oportunidade quicando o meu chefe, precisando que alguém faça alguma coisa, eu sou geralmente aquele que levanta a mão, né? E falo, manda aqui. Porque eu acredito que, na minha carreira, eu sempre acreditei que, primeiro, quem é mais recompensado é quem resolve bastante problemas, e problemas grandes, né, principalmente. Eu sempre falo que os problemas, as pessoas são pagas para resolver problemas, e os problemas maiores pagam mais. E geralmente tem menos concorrência, ninguém quer resolver os problemas grandes. Todo mundo corre dele, né? Exato, e esse manda para mim. Tem uma grande vantagem, mas é um segredo aí que acho que o pessoal não deveria ouvir. O problema grande, se você errar, ninguém vai te criticar. Porque todo mundo sabe que é bucha. Então, assim... E ninguém queria pegar, né? Tem um maluco que quis pegar, tomara que dê certo. Deixa ele, né? Se não der, tá tudo bem, né? Se não der, beleza, ele tentou e a gente já sabia que não ia dar certo. Então, acho que isso me ajudou também a conquistar mais espaço. E aí, tem uma bolha que a gente precisa... algumas bolhas na nossa vida que a gente precisa estourar. A primeira, eu acho que é a bolha do círculo das pessoas que te amam. Porque elas têm medo... Sim, que você se frustre. Então, quando eu quis deixar de ser mecatrônico para trabalhar com software, ninguém me apoiou. Por quê? Eu já tinha uma carreira encaminhada, todo mundo pensou, Samuel, você vai fazer isso, você pode quebrar a cara. Então, as pessoas tentam te deixar dentro da bolha, não por má vontade, por segurança, mas né? por segurança. E aí você rompe aquilo. E aí as pessoas começam a olhar pra você com outro olho, tipo, com outros olhos, né? Nossa, ele ousa... Primeiro, ele é maluco, né? Ele não tem nada na cabeça. Aí depois começa a olhar assim, se ele falou que dá, é porque dá. Me dá uma dica aí do que eu faço, né? E aí você vê que muda como as pessoas te enxergam. E nessa fase, Samuel, que você tá falando, tem uma coisa interessante, né? Porque quando ninguém acredita, é aquilo que você falou. Você vai lá e fura a bolha. E aí você gera resultado. E as pessoas começam a te admirar. Mas quando elas começam a admirar, é onde você para, pelo menos isso aconteceu comigo, que você fala assim, caramba, que responsabilidade agora. Porque eles não acreditavam, agora eu tô acreditando. E daqui a pouco eu vou para uma próxima loucura, eu preciso continuar sendo referência para essas pessoas, né? Então, E aí chega um momento que eu acho que tem uma outra bolha, cara, não sei se você já deve ter passado por isso, que é a bolha da mediocridade. Que aí tem lá, você tá um bando de estagiários na empresa, ou de analista júnior, e todo mundo assim, não, você não pode fazer mais, cara, ó, isso aqui, a régua é essa aqui. E aí todo mundo que tenta se destacar da régua, o facão passa, né? Eu já peguei gente na minha equipe de desenvolvimento, um analista que queria entregar mais era boicotado pelos outros.
Porque como assim ele pode entregar uma performance tão maior? Então eu acho que eu comecei a ter alguns olhares dos colegas de estar querendo se destacar. Mas você vai aprendendo a lidar com isso também, mostrando, cara, eu não quero te prejudicar, pelo contrário, o que você precisa que eu faça por você? E você vai ajudando, até que você rompe essa bolha também. E aí aquelas pessoas que olhavam para você meio torto, achando quem é ele, também começam a te olhar como referência. Isso, assim, do ponto de vista pessoal, me ajudou. E a Lynx foi um case muito bacana, que foi uma empresa que conseguiu crescer, e eu acompanhei esse crescimento e fui crescendo dentro até que, enfim, eu entrei numa função e saí como diretor executivo, cuidando de uma área grande. Sensacional, cara. E assim, então, eu tenho uma pergunta, né, sobre esse teu momento de Lynx, né, porque assim, as pessoas veem isso no mercado, percebem isso no mercado, e elas não entendem. Eu sei que você entende, né, disso muito bem. Como você falou, a Lynx cresceu por aquisição. Né? Orgânico também, vou ser justo. Um pouco orgânico, mas o foco maior. Mas olhando para a aquisição, aqui tem um detalhe interessante, né? Porque acho que você percebe. Era parte do seu trabalho, na verdade, fazer isso. Quando você olhava para uma empresa e adquiria, muitas vezes você olhava para um baita de um produto, né? E você enxergava uma baita de uma oportunidade. E aí você trazia isso para dentro da companhia e agregava um baita valor naquele produto. Conseguia vender ele mais caro, conseguia agregar mais valor e por aí vai. A pergunta, na verdade, vai nessa direção, né? Quando você olha para uma empresa dessa, né, o que você percebe que faltou? Porque assim, muitas vezes o produto é o mesmo. A pessoa não soube explorar ele da melhor maneira, né? Não soube, né, explicar os melhores problemas que ele poderia resolver. Porque a gente pega um produto e fala, cara, isso aqui para o mercado tal é sensacional. Né? E eu percebo que muito empresário de software, né, não consegue ter esse olhar, não consegue perceber isso. Principalmente quando a empresa, né, tem mais tempo, né, com um portfólio de produto que foi desenvolvido há muitos anos. Né? O cara fica ali sentado, né, naquele mesmo grupo de clientes, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito e não consegue perceber as oportunidades. E aí você vai lá e olha e fala, uau, isso daqui, fazendo aquilo, é sensacional. Né? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre isso, né? De qual é a habilidade, na verdade, né, necessária para conseguir perceber isso. Porque muitas vezes a gente tem uma coisa que está dentro de casa, que está do nosso lado, e a gente fica procurando coisa fora. Essa é a grande verdade, né? E às vezes, ou seja, estava ali a resposta para aquilo, né, do meu lado e eu nem percebi. Essa é uma baita de uma pergunta, né? Eu preciso refletir aqui sobre quais ângulos que a gente pode olhar, porque tem vários aspectos. Um deles é o seguinte, numa empresa de software, ou em qualquer empresa, né? O que fez aquela empresa chegar onde ela está, geralmente ainda está dentro da empresa. Tá. Foi uma empresa de muito sucesso. A razão do muito sucesso está lá. É uma empresa que não aproveitou as oportunidades que poderia ter aproveitado. A razão também está lá. Nossa, Samuel. Não, eu podia até pra você repetir e falar de novo. Porque isso aí é matador. Né? Repete, porque assim, quando você olha nessa ótica, né, faz todo sentido. Né? E o detalhe é isso, né? E para qualquer um que você fale um negócio desse, né, o cara é um choque na hora, né? Porque de fato tá lá. Uma empresa, vamos pegar de porte pequeno, tem muitas empresas de software de porte pequeno, médio, né? Tirando essas exceções desses gigantes, mas vamos falar desse padrão aqui. O que fez... Não dá para dizer que é uma empresa mal sucedida. Sim, uma empresa que está rodando há 20, 30 anos, pagando salário, pagando a vida. Mas o que fez aquela empresa chegar onde ela está lá. E o que fez ela só chegar até onde ela está, também a razão está lá. Porque durante 20, 30 anos não dá para você culpar a economia, os clientes, sim, a tecnologia. Meu amigo, só tem um culpado, que é o dono, geralmente. Né? É você. Que é você, no final do dia. E aí tem vários fatores limitantes, né? Muitas vezes é um receio excessivo de ousar. Muitas vezes é uma falta de atenção para inovar e você só está usando aquela empresa para extrair alguma coisa. Você construiu um produto e depois você só quer extrair aquele produto, uma hora aquele fruto vai secar.
E é triste a gente ver que tem empresas que vão morrendo por inanição. Quando a gente fala de tecnologia, se você não está crescendo, você está morrendo. Verdade. E aí a gente vê as empresas, pô, tem um produto velho, mas o cara fala, pô, vou ter que contratar, vou ter que reescrever a linguagem, vou ter que fazer um módulo novo, pô, não estou mais na idade, não vou fazer isso. Ou às vezes, pô, vou me juntar com um concorrente, aí é ego. A maioria, o problema é ego, né? Ego machuca, né? Pô, como assim? Eu vou me juntar com um concorrente, já briguei tanto com esse cara. A Lynx, a primeira aquisição que ela fez, você acha que por ego... Tem dois momentos interessantes na história da Lynx. A Lynx tinha uma empresa grande aqui em São Paulo, que era a Origem, uma empresa que dominava, vamos dizer, as confecções aqui de São Paulo. E ela tinha uma empresa no Rio, que dominava o Rio. E ela nunca conseguia ganhar aquele espaço, até que uma vez a Lynx conseguiu montar uma operação e convenceu o sócio da empresa do Rio a vender, e ela se juntou, aí ela ganhou força. Só que passou um tempo, ela estava meio estagnada aí, com essa soma dessas duas, nasceu uma empresa nova com produto em nuvem, e começou a rapelar a Lynx. Uma vez o Alberto, né, o antigo presidente da Lynx, ele falou que foi o momento que a Lynx quase poderia ter morrido ali, porque aquela empresa tomou muito market share, e a Lynx conseguiu fazer uma operação financeira, estruturar uma operação financeira e comprar aquela empresa. E aí estou falando, olha, qual é a habilidade que o dono de empresa de software tem que ter? Ah, eu sou programador. Tá, mas e a habilidade na gestão financeira? Como assim a Lynx cresceu? Ela aprendeu. Por que você não aprende também? Ah, não, mas não vou fazer isso. Tá, então faz outra coisa, mas ficar parado não dá. Não dá. A Lynx poderia ter sido engolida. E aí ela conseguiu comprar e aí ela aprendeu o seguinte, pô, a minha capacidade de desenvolver tecnologia é limitada. O que eu vou fazer? Desenvolver tecnologia, fazer caixa e fazer aquisição. Beleza. Você pode criticar esse caminho, mas é um caminho exitoso. Sim, e aí deu certo. Deu certo e você combina, lógico. Aí agora você tem mais caixa, agora você tem mais capacidade de desenvolvimento. Algumas coisas você vai desenvolvendo, outras você vai comprando e o negócio vai crescendo. Mas acho que essa autolimitação que o dono da empresa impõe, é lógico, é a principal, praticamente a única razão que a gente vê algumas pessoas quebrando a cara e outras, talvez, virando referência. Né? Não, sensacional, Samuel. E para a gente fechar esse quadro da Lynx, depois a gente caminhar para o nosso finalzinho, mas para uma outra etapa da sua vida que a gente vai falar, né, eu tenho uma pergunta também com a pergunta do Ida. Né? E, na verdade, quando a gente se conheceu, né, que a gente começou a se relacionar ali em termos de Lynx, né, a gente compactuava muito do mesmo pensamento. E quando você fala um pouco sobre isso, você fala sobre aquisição, crescimento, o produto que o cara não evolui e tudo mais, a gente acaba caindo num ponto, né, que é onde é um ponto que eu me encontro, que é o ponto de terceirização, que é onde, ou seja, o cara não consegue dar vazão, né, e ele precisa acessar o mercado, né, para terceirizar alguma coisa. E na maioria das vezes, né, ou seja, esse movimento de terceirizar, para quem nunca terceirizou e não tem experiência em terceirizar, é frustrante e é problemático. E a minha pergunta vai no seguinte ponto. Você já teve muitas experiências positivas e negativas, tá? O que a empresa precisa fazer para quando ela resolve terceirizar, ou seja, pegar um pedaço de alguma coisa e contar com alguém para ajudar no desenvolvimento da evolução daquilo ali, qual que é não é a receita de bolo, mas assim, o que não pode faltar para que isso dê certo? Olha, eu vou falar o que não pode faltar para não dar certo. Só vou voltar e pegar um gancho rápido do porquê que às vezes você tem que fazer isso. Tem oportunidades que você tem que aproveitar rápido. Porque passa algumas oportunidades, alguma tendência, Poxa, um cliente solicitou um projeto que se você atender aquele projeto, você vai ter que falar não para o outro e você não quer falar não. Nessas horas, ter bons parceiros te ajuda a aproveitar as oportunidades. Então, cara, beleza, eu não posso deixar de fazer isso. Ok, então eu vou contratar alguém para fazer isso, ou eu mesmo vou fazer isso, vou contratar o trem para fazer a outra coisa. Então, eu acho que um bom parceiro aí para quem tem empresa de software, ele é muito útil para você dizer menos nãos. Certo. E às vezes, o custo do parceiro você consegue repassar, ou muitas vezes você pode absorver como uma construção mesmo. Eu estou construindo algo que depois eu vou colher esses frutos ao longo do tempo. E aí o que não pode faltar, eu acho que é uma relação de parceria. Porque quando a gente contrata alguém, a gente pode errar.
né? Quando a Sim. gente contrata uma pessoa. Você tem que fazer um processo seletivo, você tem que ver se aquela pessoa é competente ou não é. E você fazendo tudo isso, a pessoa pode não se adaptar e você pode errar. Quando você contrata um fornecedor, você pode errar no fornecedor. Quer dizer, você não deveria errar no fornecedor, no parceiro. Você tem que olhar a parceria, porque o projeto pode dar problema. Verdade. Porque continua envolvendo pessoas. Você tem um fornecedor que você confia nele, que você sabe que ele vai escolher boas pessoas e que quando dá problema ele vai estar ali para te apoiar. Se você faz uma escolha... o projeto vai dar problema. É muito raro o projeto que não dá. E muitas vezes dá problema por conta de você mesmo que está contratando. Pô, quando você contratou um projeto, você tinha algo em mente. Depois mudou o mercado, mudou o contexto, verdade. Você mudou, e aí você vai ter que mudar tudo. E desenvolver software é assim, né? A gente joga muita coisa fora. Muito tempo fora. Eu acho que o principal fator que eu vejo é ter alguém... Claro, tem que ser uma referência, tem que saber que é alguém que tem bons processos, que é alguém que zela pelo relacionamento, que zela por um código bem estruturado, bem feito, quando a gente fala no caso de software, né? Bem documentado, mas que, acima de tudo, você tem uma relação de confiança. Vou até aproveitar aqui, não está no script, mas eu, inclusive, quero agradecer, né? A gente tem duas coisas aqui que o Manuel fez por mim, que eu acho que faz sentido pela EDSoft, como EDSoft, né? Uma delas foi uma vez eu falei, Manuel, cara, não dá pra gente te contratar, porque eu já tenho alguns projetos em andamento e eu preciso te ensinar, né? E até você aprender um pouquinho, passou 2, 3 semanas, cara, é mais fácil eu continuar com quem eu já tô, mesmo que eu esteja um pouco insatisfeito. E aí você pulou na frente e falou, cara, não, peraí, eu entro nessa contigo então. Eu coloco alguém aí para aprender, para ficar sendo sombra de alguém, fazendo algum projeto até com custo menor, mas para o meu time aprender. Então, eu acho que isso mostra muito o teu compromisso. Ao fazer isso, cara, você colocou o teu na reta querendo dizer assim, eu me garanto, né? Eu vou colocar alguém aí que você vai ver o valor, e então isso conta muito, eu acho. Eu acho que quem às vezes está pensando em terceirizar, eu não vejo como terceirizar, eu vejo como ter um pulmão extra. Boa. Então, se você precisa de um pulmão extra, encontre um parceiro de confiança igual eu consegui encontrar aqui, porque isso faz toda a diferença. Essa é uma. O outro momento aí que foi muito interessante é agora eu como empreendedor, né, que vamos dizer que o incentivo que você tem para trabalhar comigo, incentivo econômico, né, que você tem para trabalhar comigo é bem reduzido em comparação quando eu estava como executivo, mas também comentei o desafio, cara, eu tenho um projeto grande aqui para fazer, mas não tenho dinheiro. E aí você conseguiu bolar um mecanismo financeiro para a gente conseguir pagar. Então eu acho que é isso, né? E parceria é isso, né? Uma hora talvez você tenha que fazer um aperto maior do seu lado, outra hora eu que tenho que fazer, mas eu gosto desse tipo de relacionamento. Não, sensacional. Eu costumo dizer, né, Samuel, para os meus clientes, e até o cliente novo até se assusta, né? Porque a gente vem se relacionando, aí geralmente, quando a gente pega as reuniões especificamente ali com os C-Levels, né? E eles trazem para a mesa depois os problemas que já tiveram. E aí viram para você e falam assim, eu não vou ter problema com você. E aí quando eles falam isso, geralmente falam assim, a gente vai ter problema. A grande diferença é se eu e você queremos que dê certo. Se nós dois queremos que dê certo, a gente vai fazer dar certo. Porque vai ter um momento que o nosso time vai se estranhar, não vai querer passar uma coisa um para o outro. A gente vai ter um momento ali de adaptação, a gente pode ter um momento ali, né, de ter ali uma série de problemas, né, durante esse processo, até que o processo fique redondinho e fique refinado. Agora, se a gente quer realmente que dê certo, a gente vai, né, ou seja, superar tudo isso, melhorar, né, refinar, ajustar para que fique da nossa forma. Agora, se a gente não quer, se a gente acha que é uma solução mágica, não adianta. No primeiro problema, nós vamos cair. E aí, no primeiro problema, né, que acontece geralmente? Se coloca o contrato em cima da mesa, eu acho que de fato não é isso. Aí, né? Acabou a relação. Acabou a relação. A hora que você coloca o contrato em cima é que você acabou a relação. Exato, acabou a relação, né? Então acho que falta essa sinceridade, né? Que do tipo, não, problema nós vamos ter. A diferença é como a gente vai reagir de fato a esses problemas. Assim, a gente vai ter problema com o terceiro e a gente também vai ter problema com a equipe. Aí voltando só, lembrei de um erro que muita gente comete, é deixar
toda a tua galinha dos ovos de ouro na mão de uma pessoa que você tem lá, é um técnico. Cara, amanhã depois, aquele técnico, na melhor das hipóteses, resolve curtir a vida na praia. E aí? Se você tem um parceiro de confiança, geralmente esse parceiro tem uma preocupação maior com documentação, tem uma parceira... Aconteceu isso com a gente aqui, com a Canoli, né? Teve um técnico que deu um problema, e aí você falou, cara, tá demorando muito, eu vou resolver mudando de pessoa. Nem vou te contar o que aconteceu, beleza. Nem esperei você falar nada, né? Exato. Falei, não, Samuel, tá? Chegou... Você falou, tá tudo bem? Eu falei, não, fica tranquilo, não respondeu no tempo que eu acho que deveria ter respondido, vou já dar um outro jeito aqui. E entrou uma outra pessoa que alguém já tinha explicado, dado um briefing e já entrou jogando. Cara, que empresa que tem capacidade internamente de pegar uma pessoa que está fazendo um projeto e daqui a pouco trocar por outra e a outra já começar jogando? Né? É difícil isso. Sim. Então eu sempre acho bom ter um pulmão externo. Você pode contratar como um mecanismo né, numa emergência, mas eu acho que o ideal é até ter como precaução. Cara, toda empresa grande tem um projeto, nem que seja um projetinho pequeno, só sempre pra tem gente, uma coisa, né? só pra gente fazer uma relação ali, nem tô fazendo o merchan aí de vocês, não, mas eu acho que isso ajuda, e uma empresa grande como a Lynx, por exemplo, ela conta muito com alguns parceiros, né? E eu acho que todas as empresas grandes acabam contando com parceiros também. E aí a gente está falando de mentalidade aberta, talvez essa é uma maneira de pensar. Um dono de uma empresa de software tem que ter a mentalidade aberta para ouvir os clientes, porque o que você faz muitas vezes, o que você pode melhorar muitas vezes os clientes estão falando, para ouvir a equipe, porque muitas vezes a equipe sabe o que tem que fazer e o dono se fecha. Tem que estar aberto para ouvir novas ideias de terceiros. Então, eu acho que a experiência minha como IDC, de olhar para o mercado e ficar vendo onde estão as oportunidades, a hora que você está do lado de dentro, é um exercício que a gente tem, mesmo eu sabendo que isso é importante, é um exercício porque a organização te consome. E aí, se bobear, você tá pensando, tá piscando a luz ali, tem que trocar, o papel higiênico tá acabando, preciso comprar o ar-condicionado, a equipe, a pessoa. E, cara, você se fecha para as oportunidades de estar falando com o fornecedor, de estar participando de uma confraria. Então, donos de software, abram as cabeças aí, né? Isso é verdade. E aproveitando o gancho, conta aqui pro pessoal, né, o que a Canoli faz. A Canoli é uma outra etapa aí da sua trajetória, mas tem a ver com tecnologia, tem a ver com software, tem a ver com tudo que você gosta, né? Então fala pra gente um pouquinho desse projeto. A Canoli CRM é uma iniciativa minha com mais alguns sócios, que a gente viu o seguinte, olha, um cliente de um restaurante, ele vai no restaurante, o dono do restaurante não sabe quem é. E não sabe o que fazer para voltar. Então, você provavelmente deve frequentar os mesmos restaurantes. Sim. Na maioria das vezes. O garçom sabe teu nome, sabe o nome da tua esposa, sabe que você tem filho, mas ele não tem a menor ideia de quem você é de uma maneira sistêmica e estruturada. Se você deixar de ir, ele não sabe o que fazer para te recuperar. É verdade. Quando essa venda ela vem por marketplace, ela é pior ainda, é uma venda 100% totalmente anônima. E o que eu acredito, né? Isso não acontece em outros segmentos. Você vai numa farmácia, num supermercado, num posto de combustível, sempre tem desconto especial para cliente que dá o CPF, que entra no aplicativo, se cadastra no programa de fidelidade. Em restaurante, que é o segmento do varejo que mais tem frequência de compra, a venda é anônima. E a Canoli, ela entrou para preencher esse gap. Então, na verdade, a gente ajuda o restaurante a conhecer a base dele, a cadastrar essa base, com uma série de incentivos para a base. E depois, com base no comportamento dos seus clientes, a gente cria campanhas de relacionamento automatizadas. Por exemplo, vamos fazer uma campanha para incentivar a quinta compra? Porque a gente viu aqui que os clientes se fidelizam depois da quinta compra. Sensacional. Então, beleza. Então, todo cliente, quando chegou na quarta compra, ganha um cupom. Automaticamente, né? Olha, que legal que você está aqui e tal, toma um cupom para quinta. Isso é um exemplo, né? Quem são os seus clientes campeões? O restaurante deveria saber, né? Quem são os clientes que gastam maior ticket, têm a maior frequência, veio recentemente no teu estabelecimento. Esse cliente precisa ser prestigiado. Correto. E aqueles clientes que esqueceram de você? Eles sempre compravam, mas já tem 3 meses às vezes que não compram, 2 meses que não compram, 6 meses que não compram. O que você vai fazer para resgatar essa turma? Então a Canoli faz isso de maneira automatizada. Então a gente está focado no food service.
posicionado como um player de CRM, né? Uma plataforma de fidelização. E é uma experiência nova para mim de estar construindo. Na verdade, eu sempre construí produto e go-to-market, né? Apoiando go-to-market e produto como analista na EDC, depois como estrategista na Symantec, construindo isso e estruturando as equipes para fazer isso na Lynx, e agora eu estou tendo a oportunidade de fazer isso por conta, né? Então, é uma outra perspectiva, mas está sendo uma experiência muito bacana. Pô, não, sensacional, Samuel, sensacional. Realmente o que você falou faz todo sentido. E bate naquela tecla do que a gente estava falando de uma forma ou de outra, relacionamento, né, que é de fato, né, conhecer, se relacionar, né, a gente fala do nosso relacionamento, né, de network, mas quando a gente fala do mercado, né, também é isso, ou seja, conhecer as pessoas para que a gente possa, né, como negócio, né, se relacionar melhor. Quem tem milhares de clientes precisa de um sistema para gerenciar isso, né? Quem venda B2B ou ter o relacionamento mesmo como pessoa física, você consegue gerenciar. Claro que tem maneiras de você melhorar isso, mas para um restaurante, por exemplo, que atende milhares de clientes, não dá. E num restaurante tem estudos que mostram que até 70% dos clientes são recorrentes. Então são aqueles clientes que já são seus. Pô, um cliente que consome uma vez por mês, será que não dá para consumir duas? O cara que consome 2 vezes por ano, será que não dá para consumir uma vez por mês? Dá. Até esqueceu, né? Às vezes esquece. Você manda lá pra ele e fala assim, nossa, tava pensando em... Cara, você sabe, né? Que o Manuel gosta de lasanha de quinta-feira e faz um mês que ele não vem comer a lasanha. Imagina que chega quinta-feira, 10 horas da manhã, ele recebe uma foto da lasanha falando, Manuel... Tô te esperando. Vem aqui hoje, que hoje esse drink aqui é por nossa conta. É um gatilho muito forte, isso é interessante. A gente consegue chegar em taxas de conversão muito alta nas campanhas. Tem campanha que a gente tem 17%, 18% de conversão. A cada 100 mensagens, 18 clientes vão lá e compram. Então, ou seja, o cara tá deixando esse dinheiro na mesa justamente por não ter um software para poder gerir isso daí da maneira correta, né? É isso aí. Não é fácil fazer, né? Esse empresário, ele é low touch, ele é low tech, né? Então ele não é muito familiarizado com tecnologia, não dá para esperar que ele vá operar o sistema, então a gente teve que montar uma plataforma bem autosserviço e automática, vamos dizer assim, para não depender, e a gente conta muito com o apoio também de agências de marketing. As agências de marketing fazem o tráfego pago e já aproveitam, fazem o que precisa ser feito ali na nossa plataforma para levar o resultado no final para o cliente. Entendi. Não, Samuel, sensacional, que bate-papo fantástico, né? Percorremos várias etapas aí da sua vida, da sua trajetória, você trouxe uma série de... Eu falo que conversar com você é sempre uma série de ensinamentos, uma série de insights pra gente, né? E agora, Samuel, que a gente tá no finalzinho, né? Eu queria que você mandasse um recado, né, para esse pessoal que está nos assistindo, esse pessoal que assiste o podcast da Confraria, né? E esse recado eu gostaria que ele tivesse pautado uma coisa que você mais gosta de fazer, que é o que a gente faz na Confraria, que está ligado a network, que está ligado a relacionamento, porque eu entendo, né, da importância disso, ou seja, é um modelo que você gosta demais, e a gente percebe que isso está em todas as esferas, e as pessoas acabam não deixando, né, e não olhando para isso, né, como oportunidade. Essa que é a grande verdade, né? Então, antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse aqui o seu recado aqui pro pessoal. O primeiro recado que eu vou dar é o seguinte: conheçam a Confraria dos CEOs, né? A entrada, ela não é qualquer um que tem esse acesso, né? Você tem que merecer ter esse acesso, encontre um caminho aí para merecer. Eu acho que eu dei sorte, né? No começo eles aceitavam qualquer um. Mas eu acho que é algo... A Confraria dos CEOs é um ponto aí nosso de encontro frequente, mas eu gosto muito desses petits comitês. Porque é quando você tem a oportunidade de conversar de maneira um pouco mais profunda, de conhecer pessoas novas, ideias novas. Então, por exemplo, quem participa da confraria, como eu participo, sempre tem um empresário diferente, fazendo alguma coisa diferente, você aprende alguma coisa diferente. Então, para mim, eu tento sempre que eu sou convidado fazer o possível para participar. E requer um esforço. Né? No meu caso, geralmente na confraria, um esforço principalmente de tempo. Sim, verdade. Da gente organizar a agenda, mas eu procuro sempre abrir espaço na minha agenda para novas relações, novos contatos, e não é de uma maneira egoísta que assim, eu vou lá e eu vou conseguir um projeto, eu vou conseguir um contrato. Não, eu vou expandindo as relações. Lembra que a gente aí, só para fechar, né, voltando lá atrás, no começo, quando eu estava procurando emprego, meu círculo de relacionamento era o amigo do meu pai que era jardineiro, o rapaz da igreja que trabalhava no hotel,
E dessas conexões você vai encontrando outras. Dizem que com 6 conexões, é a regra dos 6 degraus de separação. Com 6 conexões você consegue conversar com qualquer pessoa no mundo. Então pense em alguém, quero falar com o Bill Gates. Beleza, em 6 conexões você consegue, e no máximo 6, você consegue chegar nele. Quero falar com um indiano no interior da Índia, com 6 conexões você consegue. Então, esse é uma plataforma de conexões que vai fazer com que você chegue mais longe. E no caso da Confraria dos CEOs, é uma plataforma de conexões com boa comida, boa bebida e boas relações. Então, eu sou fã do modelo, continue fazendo, continue me convidando, e eu espero encontrar vocês que estão assistindo aí nas próximas confrarias. Não, sensacional, Samuel. Eu queria te agradecer mais uma vez a tua presença, agradecer você aí que nos assiste aí em mais um episódio aqui na nossa Confraria Cast, e não perca aí o nosso próximo episódio.